quarta-feira, onde nós vamos estar durante esse mês de novembro trabalhando sobre esse tema, os profetas da última hora. E é interessante pensar que durante todo esse mês, esse ano, ativação profética, Deus nos levou a trazer várias ministrações, trazendo assim palavras dentro dessa questão de ativar o que é a importância de um profeta. E se nós formos parar um pouquinho para entender a função de um profeta, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre mostra o profeta como sendo um porta-voz de Deus. Eles eram usados para alertar o povo. Eles eram usados para alertar o povo. Eles eram usados para trazer uma mensagem de paz. Quando os reis, eles iam, antes de ir para a guerra, eles consultavam os profetas, pediam orientação, porque eles eram como representantes de Deus no meio do povo. E se você for ver, todos os profetas, cada um deles tinha um jeito diferente. Isaías era diferente de Jeremias, que era diferente de Ezequiel, que era diferente de... Elias era diferente de Eliseu, Joel era diferente dos outros profetas, de Oséias. E geralmente Deus tirava esses profetas, às vezes, como diz Oséias, era um boiadeiro. Deus tirava esses homens e usava a vida desses homens para falar com o povo. Deus sempre se utilizou de profetas. Quando Deus quer falar, Ele usa os profetas. E falar de profetas das últimas horas, para os irmãos terem ideia, essa noite eu quero falar sobre um alerta para todos nós. Quando eu penso nos profetas da última hora, eu falo um alerta para todos nós. Irmãos, nós estamos vivendo hoje o que os profetas falaram lá atrás. Para os irmãos terem ideia de como a voz profética ela aponta para o querer de Deus, para aquilo que Deus vai falar. E assim, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Olha o que a palavra diz. E estudando a palavra, se você for olhar, quando Jesus estava para nascer, antes de Jesus nascer, Isaías profetizou o nascimento de Jesus. Se nós irmos lá em Isaías e lermos na sua parte, no capítulo 13 de Isaías, olha só, no capítulo 13 de Isaías, ele disse assim no versículo 6, ele fala aqui, Isaías, aqui ele está falando uma coisa, depois eu quero ler esse texto, grava esse texto aí, que eu vou ler mais depois, mas eu quero ler com os irmãos, primeiro Isaías capítulo 6, ele fala do nascimento, ele fala no capítulo 9, no versículo 6, capítulo 9, versículo 6, olha só, olha o que ele diz aí. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino,
para firmar, fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E é interessante, irmão Luiz, irmãos que estão aqui, irmãos que estão em casa, que às vezes o profeta falava coisas que nem ele entendia. Se fosse perguntar para Isaías nesse tempo aqui, por que você falou isso? Ele falou, não sei, o Espírito Santo mandou eu falar. Ele falava para coisas futuras. Aí mesmo Isaías abre no capítulo 7, olha o que ele diz no 7,14 de Isaías. Olha só, 7,14. Profeta profetizando, irmão, o nascimento de Jesus. No 7,14 ele fala assim diz as Escrituras: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual é o sinal? Qual o sinal ele dá? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será, o seu nome será Emanuel. Irmãos, Isaías não sabia nem porque estava falando isso, mas ele estava profetizando. Jesus nasceu de quem, irmão? De uma virgem. Olha quantos anos que Jesus foi profetizado. Ele profetizou uma coisa, ele deve ter falado assim: nossa Deus, como é que é isso? Um filho de uma virgem? E é interessante, irmão, que o cumprimento disso está lá em João 1, versículo 14. João 1, ele fala o quê? No princípio era o verbo, Jesus, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 2 fala que todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus nada que foi feito se fez. Jesus como Criador. E no versículo 14 ele fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala do nascimento de Jesus. E é interessante, nós estávamos falando sobre isso, porque em Mateus 1,23, olha o que diz Mateus 1,23. Eu estou só, irmão, dizendo a importância do profeta. Mateus 1,23. Depois eu vou voltar em Isaías, mas eu quero ler com os irmãos terem ideia da importância dos profetas, que profetizavam sem ter um entendimento realmente daquilo que ia acontecer, mas suas bocas falaram coisas que ainda iam acontecer. No versículo, em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, que está escrito, irmão: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha só, irmãos, olha a própria palavra no Novo Testamento falando a mesma coisa que Isaías falou lá em capítulo 7. E é interessante, irmãos, por que Jesus não chama Emanuel? Porque Emanuel significa, é uma profecia de Deus conosco. E Jesus significa Jeová é Salvador, Jeová é a salvação. Emanuel, então o nascimento de Jesus se cumpriu Emanuel, Deus conosco. Por isso que Jesus não chama Emanuel, ele chama Jesus. Porque Emanuel é um nome profético, Emanuel é um nome de cumprimento de profecia. E isso tudo foi profetizado. Olha, para você ter uma ideia, se você abrir Isaías 53, já que nós estamos brincando na palavra, olha só, Isaías 53, quando ele fala sobre o sofrimento de Jesus, quem dará crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante a raiz de uma terra seca, não tinha parecer em formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para o desejássemos, ele era desprezado, da fã de quem, irmãos? Jesus, o mais indigno entre os homens de dores, experimentados nos trabalhos, como que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente
Ele só faltou colocar o nome de Jesus aqui. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Queridos, ele continua: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, Jesus foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Foi 33 anos. Porquanto foi cortada a terra dos viventes pela transgressão do meu povo, e foi atingido. E puseram uma sepultura com os dois ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou morrendo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, não todos, mas muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por que não de todos, mas de muitos? Porque depende da fé. Eu preciso aceitar a Jesus, aceitar o sacrifício dele por mim, para que eu seja justificado. Quem não aceitar Jesus não tem a justificação. E olha só, eu fico pensando, quando Isaías profetizou isso aqui, irmãos, ele nem sabia, ele não tinha nem visão do que ia acontecer. De repente ele falava assim: nossa, será tremendo o que Deus está me mostrando. Eu não entendo, mas eu creio. Uma virgem gerar um filho? Possível, como? Então você vê que Isaías aqui está profetizando que Jesus ia passar. E essa passagem foi uma conversão daquele eunuco que estava indo na carruagem, e ele estava lendo esse texto. E ele fez uma pergunta, e o Espírito Santo falou assim: corre, Filipe. E Filipe foi correndo perto da carruagem, entrou dentro da carruagem, e ele estava lendo esse texto. Ele falou assim: de quem que o profeta está dizendo? Dele mesmo ou de outro? E através dessa escritura, Filipe anunciou aquele eunuco, aquele homem, aquele eunuco, que esse homem era Jesus. Eles desceram do carro e ele falou assim: o que me impede então de ser batizado? Ele falou: é isso, se você crê em Jesus pelo seu coração. E ele disse: eu creio. E aí ele foi batizado e desapareceu na frente daquele homem, e ele foi feliz. E foi esse texto que Filipe explicou para ele. E olha só, irmãos, que como que a voz profética ela é importante. Naquela época era a última hora. E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo na última hora, no último tempo mesmo. Eu creio pelas coisas que nós temos visto. Por isso que Jesus é tão importante ser anunciada a volta de Jesus. A voz profética desse tempo tem que pregar a volta de Jesus. Então esses textos demonstram que os profetas, eles profetizavam coisas que eles nem sabiam. E para os irmãos terem ideia, olha o livro de Joel. Joel capítulo 2, profeta Joel, velho, não é profetas menores, mas menores no sentido não de autoridade, mas de tempo, de profecia. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, ele profetiza dessa maneira: e há de ser que depois derramarei o meu espírito
sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho e os jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas naquele dia derramarei meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, essa profecia dele, ela tem uma parte que é realizada em Atos 2. Quando Deus derrama o Espírito Santo lá em Atos 2 sobre os seus apóstolos, ele estava fazendo o que o profeta anunciou muitos anos antes. Está entendendo, irmão, a importância dos profetas? Eles profetizam as coisas antes de acontecer. E quando pega essa parte do versículo 31, o céu se converterá em trevas, em sangue, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui já está falando da volta de Jesus. E haverá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele fala do derramamento do Espírito e fala ainda algo que não aconteceu, que é a volta de Jesus. Então, meus irmãos, terem ideia da importância dos profetas. Profetizaram o nascimento de Jesus, profetizaram o sofrimento de Jesus. Isaías profetizou o nascimento de Jesus e profetizou o sofrimento de Jesus. Joel profetizou o derramamento do Espírito Santo. Olha só. Agora, irmãos, para nós terminarmos essa mensagem de hoje, eu quero falar sobre o livro de Mateus. Mateus capítulo 24, onde há um alerta para todos nós. Mateus 24, versículo 29. Isso ainda não aconteceu, mas a gente pode esperar que vai acontecer. Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Você já imaginou o sol escurecer, gente? A lua não dará a sua luz. Então ficaram trevas, né? As estrelas vão cair do céu. Imagina você vendo essa cena. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal de Jesus Cristo, Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. Esse Jesus que mantém aí, nós vamos continuar, mas esse Jesus, irmãos, que nós anunciamos e servimos e adoramos, ele não vai ser só um nome, não. Todas as nações, sejam muçulmanas, seja de outras religiões e credos, aqui diz que haverá lamento, porque se tem gente que busca sinal para crer, quando vê, irmão, até o diabo vai fugir. Esse Jesus, agora imagina que coisa assustadora, o sol não dá luz, a lua não dá, imagina só, o sol não vai perder o seu brilho, a lua vai perder a sua luz porque reflete o sol, e as estrelas vão cair. Como que vai ficar isso? Você já imaginou isso, irmão? E isso é uma coisa que vai acontecer e é um alerta para todos nós. Irmãos, isso aqui pode acontecer hoje, pode acontecer agora. O que eu e você temos que fazer então? Mantenha a sua vida longe do pecado, mantenha a sua vida na santidade, mantenha a sua vida na honestidade, mantenha a tua vida na obediência.
Viva a melhor vida que você puder. Se tiver que mudar alguma coisa, muda hoje, muda agora. Vamos parar de viver essa vida que a hora eu estou na igreja, a hora eu sou crente, a hora eu não sou. Eu tenho que me definir quem eu sou, sabe por quê, irmãos? Porque mundo não sei. Ou você muda, não serve a Deus, ou você é quente ou você é frio. Mundo Deus vomita, diz assim Apocalipse. E aqui, irmão, ele fala que todas as tribos, por quê, irmão? Haverá um julgamento. Todas as tribos ali vão estar diante do Senhor. Todas as tribos vão estar diante do Senhor e vão se lamentar, porque vão perceber que foram contra, e não tem como mudar mais, irmãos, porque quando Jesus voltar, ele não volta mais como advogado, ele volta com sentença, porque ele poderia muito bem não precisar que a gente pregasse o Evangelho. Jesus poderia muito bem fazer o seguinte: ele poderia fazer os sinais aí no céu, ele mesmo aparecia, mandar os anjos dele. Quantas pessoas iam crer nele por causa dos sinais? Mas Jesus não quer fazer sinal nenhum, porque você não precisa ver para crer. Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Nós não somos Tomé que precisamos de ver para crer. Irmão, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou, eu não vi, eu não tenho como provar, só uma palavra. Se você não crê na Bíblia, dificilmente a gente vai te provar alguma coisa, porque a Bíblia, irmão, ela é um livro de fé. Eu creio. Eu não estou vendo Deus, me prova que Deus. Uma vez um homem muito intelectual foi afrontar um simples camponês, um simples agricultor, crente, e chegou num palanque e começou a falar: prova que seu Deus existe. E aquele camponês, aquele agricultor, cortou uma laranja, e aquele homem foi indignado: você não tem prova? Ele cortou, chupou a laranja e perguntou para aquele intelectual: que gosto tem a laranja que eu estou chupando? Eu não sei, ué. Você está chupando. Eu não sei se ela é azeda, se ela é doce. Aí ele falou assim: assim é Jesus. Você só vai saber o gosto dele se você experimentar. Aleluia! Entenda, querido, eu creio em Jesus, e por isso eu mudei minha vida. Eu poderia fazer qualquer coisa na minha história, mas eu escolhi servir Jesus. Servir Jesus é uma opção, irmão. Ser cristão é uma opção. Não vir à igreja, mas se envolver, não dizer: eu sou crente, botar a tua casa em ordem, botar a tua família em ordem. De hoje em diante não vamos para a igreja, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Isso depende da gente, irmão. Antes que isso aconteça, não espere isso acontecer, irmãos. E está acontecendo coisas no mundo que está assustando. Lugares que nunca foi chuva, está chovendo. Tempestades, irmãos. O que aconteceu lá acho que é na Jamaica, né? Lugar lindo na África. Só tem carro. Passou um furacão dos mais fortes que já foi visto na terra. Então, irmão, tem acontecido coisas que têm assustado, porque a volta de Jesus já está sendo marcada. Parece que Jesus vai vindo. À medida que Jesus vai vindo, fenômenos vão acontecendo. Jesus está voltando, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. Fica lutando contra Jesus, por quê? Jesus é amor, querido. Aleluia. Você pode lamentar ou dar glória a Deus, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Pode não ser crente, mas nesse dia vai se dobrar. Mas mesmo assim, mesmo que se dobre, no seu julgamento, ele não terá perdão.
Olha só o que diz no versículo 31. Depois que Jesus vem, poder e glória, faz ideia de como é que vai ser, né? Todo olho vai ver. Se você olha só para só um pouquinho, aqui é noite agora. Nós estamos a 20h30. 8, 9, 10, 11, 12. Em Israel é 1h da manhã agora. Às vezes eu vi o culto daqui, mas era muito tarde para mim lá. Tem lugar que agora é sol. Tem lugar que agora é tarde. É a tarde, está entardecendo. Quando aqui amanhece, Israel está escurecendo. Por quê? Porque hoje, agora eu vejo a lua, mas tem alguém que está vendo no mundo, está vendo o sol. Porque a terra vai girando, mas aqui está dizendo que todos vão ver Jesus. Todos vão ver Jesus ao mesmo tempo. Tem gente que vê o sol, nós não estamos vendo o sol agora, mas aqui diz o texto que todo olho vai ver Jesus. Olha que coisa assustadora. Todas as nações verão Jesus. Esse sinal será notório. Vai ser o dia do julgamento, o dia da volta, o dia do acerto de contas, o dia que Deus vai chamar a Cristina, Vinha, bendito do meu Pai, chamará a Geni, chamará a Geraldo, chamará a Isa, chamará a Maria da Glória, chamará a Paulo. Vinde benditos, porque vocês me honraram na terra. Irmão, vamos honrar o nome de Jesus aqui, para eles honrar lá. Não é fácil assim de qualquer jeito, não. Essa é a graça. Mas eu tenho que ajudar, irmão. Eu sou salvo pela graça, vivo uma vida errada. Não, eu vou procurar viver uma vida melhor qualidade. Deus sabe das minhas fraquezas, mas eu tenho que procurar viver uma vida reta. Olha só, para a gente terminar aí, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo. Aleluia. Um clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos nos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides essas coisas, sabei que está próximo às portas. Olha só. É verdade que digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas vai acontecer na nossa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras é um alerta, né? Não? Um alerta. Mas você fala assim, mas bispo, Jesus está dizendo isso daqui. Quem está falando isso aqui, irmão? Não é um pregador, é o próprio Jesus falando. Um alerta para todos nós. O próprio Jesus profetizando. Agora, mas será que isso aqui que ele está falando já foi profetizado também no Velho Testamento? Paz do Senhor, sim. Se você abrir lá em Isaías 13, Isaías é um profeta, irmão. Que profeta maravilhoso foi Isaías. Todos foram, mas Isaías foi um profeta da esperança. Capítulo 13 de Isaías, versículo 6. Olha o que ele fala, Isaías 13, 6. Isaías 13, 6. Esperar os irmãos encontrarem. Isaías capítulo 13. Isaías. Show. 13, versículo 6. Ele fala assim:
porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso como a assolação, porque todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como mulher em parto. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas do céu, os astros, não deixarão brilhar a sua, que vai perder o brilho. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías estava falando algo que o próprio Jesus falou lá, na sua palavra da sua vida. Aí mesmo Isaías, capítulo 24, e aqui eu encerro. Isaías 24, versículo 18. Um pouquinho à frente aí. Assim diz a palavra. Isaías 24, versículo 18. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá? Porque as janelas do alto se abrirão e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá na terra. De todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E sua transgressão se agravará sobre ela, cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura dos reis da terra, sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, serão encerrados em um cárcere, serão visitados depois de muitos dias, e a lua se envergonhará e o sol confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém, e serão perante os seus anciãos haverá glória. Eu não quero dizer bem sincero, é um alerta para nós. Eu sei que a gente não quer ver catástrofe. Aqui nós não estamos tendo tantas catástrofes, mas os irmãos viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os irmãos viram recente o que aconteceu na Jamaica. Os irmãos têm visto coisas acontecendo. Jesus está voltando. E a voz profética, irmãos, profetiza um alerta. Qual tem que ser a mensagem da igreja nesse tempo? Saia pelas ruas. Eu lembro do meu pai falando. Meu pai não sabia pregar, ele não sabia falar. E ele dizia assim para mim, não, ele até chorava, ele falava assim, eu queria tanto ler e poder pregar a palavra. E ele lia todos os dias que Maria foi ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, ele ia juntando as palavrinhas e lia. E todas as vezes, quando ele via um amigo, ele tinha oportunidade, ele falava assim, olha, cuidado, que Jesus está próximo.
Essa é a mensagem dele. Jesus está próximo. Conserta a vida nossa. Vamos consertar a nossa vida. Vale a pena viver a melhor vida, não desiste. Olha, quando eu fico desesperado quando eu vejo cristãos desistindo do Evangelho. Mas a palavra diz da apostasia. O que é isso? É pessoas abandonando a fé. Pessoas trocando a fé por coisas banais. Trocando a fé por um momento de prazer. Mas fica um alerta para todos nós essa noite. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Se amanhã o dia amanhecer ensolarado e de repente o sol não der mais, imagina se o sol não brilhasse, irmãos. Haverá trevas em toda a terra. Aí você vai esperar a lua. Eu já tive uma vez no Paraguai onde não tinha lua no céu. Querido, pensa em algo de trevas. Eu fui num lugar chamado Irunha, uma parte lá de Israel, uma parte de Israel, não, de Paraguai. Viajamos por 2 horas de Cidade Leste até Irunha. E para andar até lá, andamos mais quase 1 hora para chegar a andar a pé na lama. E não tinha lua naquele dia. Você olhava aquela imensidão do céu, você não via lua. E quando você não vê a lua, porque, irmão, se apagar todas as lâmpadas aqui do Jardim América e desce o blackout, se você não tiver a lua, fica terrível, trevas. Aí as estrelas, quando o lugar não tem lua, as estrelas aparecem mais. Porque o que ofusca o brilho das estrelas é a luz. Agora imagina se não tiver sol, não tiver lua, e você começar a ver as estrelas despencando. Que terrível será! E de repente algo muito mais forte do que o sol vem. É o nosso Jesus. Não para ser salvador, mas para ser juiz. E se você continuar lendo o texto de Mateus, ele vai falar que quando os anjos foram liberados para juntar os seus escolhidos, ele separará, como separa o bode de ovelha. Dirá aos que estiver à direita: vinde bendito meu Pai, lembra? Para o reino que está preparado desde a fundação. Porque eu tive nu e me vesti, estive com fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu estava preso e foste me visitar, eu estava doente e foste me ver. Eu era forasteiro e me acolheste. Aí, mas no justo fala: mas Senhor, quando que te vimos assim, surpresa? Todas as vezes que você faz isso ao próximo. Quem é o próximo? O próximo não é quem está do meu lado. Próximo não é quem é meus filhos. Próximo é quem precisa de mim. Eu tenho que viver o amor cristão. Eu posso pregar muito bem, mas se eu não viver o amor cristão, eu estou perdendo meu tempo. A prática do amor com os que são cristãos, com os que não são cristãos. E dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Não foi preparado para um homem. O projeto de Deus é de salvar o homem, mas ele insiste em querer adorar o diabo. Então vai junto com o diabo. Porque eu estive preso e não foste me ver, estava doente e não foi me visitar, estava com fome e me negaste comida, eu estava com sede e não me deste de beber, estava nu e você não me vestiu, eu estava forasteiro e você não me acolheu. Mas quando foi que nós fizemos isso? Toda vez que você negar, toda vez que na sua prática você não ajudar alguém, o julgamento será nesses termos. Irmãos amados, eu sei que vai cair na prova, é só estudar. Se eu sei, irmão, que
se eu quiser. A matéria está toda na minha mão. A matéria está toda na minha mão. Vamos praticar o amor ao próximo, irmãos, para que no final não sejamos surpreendidos. O que tem de crente, irmão, de nariz em pé, o que tem de cristão que fica reparando a roupa do outro, o que tem de cristão que fica falando bem feito com a situação de um outro cristão, o que tem de cristão, irmãos, falando mal do outro, em vez de orar. Tem gente que pode ajudar e não ajuda, só olha para o seu umbigo. É triste, irmão, saber que há casas que tem cachorro que come filé mignon, que come carne mesmo de primeira. E aquela pessoa que tem, eu digo isso porque eu tive uma ovelha que trabalhou na casa de uma pessoa que os cachorros dela comia o que aquela irmã não conseguia comer em casa. Todo dia era carne de primeira que aqueles cachorros comiam. Banho, plano para cachorro. E essa pessoa mesmo que tinha esse cachorro passava pela rua e não via gente comendo, tirando comida lá do lixo, e aquilo não doía o coração. O ser humano é se volta, não que a gente não possa amar o animal, mas a gente não consegue amar nem o próximo. Que Deus nos ajude nesse alerta que a palavra nos dá. Vamos ficar de pé? Pai Santo, colocamos diante do Senhor nesse mês de novembro, nesse mês, ó Deus, primeira quarta-feira do mês de novembro de 2025, nós anunciamos aqui, Senhor, um alerta para todos nós, a volta do Senhor. Os profetas dos últimos tempos, dos últimos dias, profetas da última hora, eles devem anunciar a volta de Jesus. Eu não sei, ó Deus, os que virão pregar nessa campanha, o que vão dizer, os que vão dirigir os cultos, mas Deus, a nossa mensagem tem que ser de alerta. Eu não posso deixar que o dia passe sem falar para alguém que Jesus está voltando. Eu não posso deixar, meu Deus, de anunciar essa verdade, porque Deus, nós falamos de hoje coisas que ainda não aconteceram, mas foram profetizadas. Foi profetizada, Isaías profetizou que Jesus ia nascer de uma virgem e Jesus nasceu. Isaías profetizou que Jesus sofreria, Isaías 53, e Jesus passou por tudo aquilo. Joel profetizou que o Espírito seria derramado e aconteceu em Atos. Isaías profetizou novamente, a Deus, a destruição. E Jesus confirma na sua palavra, e isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque foi profetizado. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, abençoe todos que estão na casa, todos que estão em casa e todos que estão aqui na casa. Que sejamos abençoados com a bênção do Senhor, que os nossos olhos se abram, que a nossa vida mude, que tomemos posições diferentes. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo permaneçam por todos. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dar um aplauso, Senhor. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. E vai nessa tua força até domingo, se Deus permitir. Estaremos aqui pela manhã, às 9 horas, às 8 horas, 9 horas da manhã, com Manhã com Deus, 10 horas com aprofundamento bíblico, pastor Davidson, e às 19 horas, culto ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.